Oi, oi, oi. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? 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 Glória a Deus. Convidar o irmão Alisson, Lucas, para fazer mais uma oração. Quem quiser e puder ficar de pé. Quem quiser e puder ficar de pé, vamos ficar em pé para orar. Amém. Senhor Jesus Cristo, primeiramente te peço perdão pelas nossas falhas, os nossos pecados, as nossas misérias, os nossos ultrajes que fazemos a Ti, Senhor. Nos ajude realmente a fazermos a Tua vontade, que Tua graça possa tocar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos compreender quem és Tu em nossas vidas, Senhor. Pai, nos ajude realmente a compreender a Tua vontade, abre os nossos olhos realmente para os Teus caminhos, nos ajude realmente a praticar a Tua palavra, nos ajude realmente, Senhor, a sermos cristãos verdadeiros. Senhor, eu te peço, nos ajude a compreender quais são os Teus planos em nossas vidas. Onde nossos planos não forem Teus planos, Senhor, destrua-os. Muito obrigado, Senhor, abençoe esse culto, abençoe essa palavra, nosso pastor, que Tua graça possa estar sobre nós. Amém. Poder sentar. Crianças de 2 a 12 anos podem sair para suas classes. Crianças de 2 a 12 anos, que Deus abençoe, que elas aprendam bastante da palavra de Deus. Esse louvor que nós acabamos de entoar, eu acho que ele não poderia ser mais propício. Acho que não teria um louvor mais propício para a gente cantar antes da mensagem do que esse que nós acabamos de cantar, porque se eu pudesse sumir, se eu pudesse sumir. Não se preocupe, eu não estou fazendo nenhum desabafo, nem estou lendo a mente de ninguém. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Se eu pudesse sumir. Creio que todos nós, em algum momento de grande tensão, em algum momento de profundo estresse, já pensou que a solução seria fugir para algum lugar, se ausentar, sumir, sem paradeiro, sem destino, não ser encontrado. Quem nunca pensou nisso? Quem nunca teve vontade de fazer isso? Semana passada, inclusive, eu encontrei um irmão em Cristo de muitos anos, e ele sentou do meu lado e ele começou a contar o dia em que fez exatamente isso. Estava muito atribulado, com muitos problemas no trabalho, problemas no casamento. Aí teve um momento que ele pegou a chave do carro, pegou a chave da casa, pegou tudo que era de chave, pegou o celular, colocou na mão da mulher e disse: toma, fica aí. E sabe o que ele fez? Sumiu. Sumiu sem paradeiro, sem avisar, e ele me contando isso. Pastor, eu fui para um canto longe que só, e ali, sem ninguém saber onde eu estava, de repente, quando anoiteceu, eu voltei para casa, e eu fiquei sabendo que estava todo mundo doido à minha procura. Eu olhei para ele e disse: meu irmão, você simplesmente fez o que praticamente todo ser humano tem vontade de fazer de vez em quando. Praticamente todo ser humano, de vez em quando, tem vontade de fazer isso que você fez. Talvez você teve vontade de sumir nesses últimos dias. Ou talvez você vai ter nos próximos dias. Mas será que essa é a melhor coisa a fazer? Ou será que existe algo melhor do que isso? Quando estamos enfrentando problemas, quando estamos enfrentando situações que achamos que estão além da nossa capacidade. O que é que nós devemos fazer quando somos tentados a sumir e a fugir?
Nessa noite eu quero estudar com você acerca de um personagem, de alguém que também foi tentado a fugir. E nós vamos ver o que ele fez e por que ele fez o que fez. Para isso eu peço que você abra a palavra de Deus, mais uma vez no Salmo de número 7. Salmo de número 11, perdão. Salmo de número 11. Salmo de Davi. Salmo curto e que pode ser dividido em 3 partes. Estou dividindo esse salmo em 3 partes. Aqui nós vamos meditar no que o salmista faz, no que o salmista ouve e no que o salmista vê. O que o salmista faz, o que o salmista ouve e o que o salmista vê. Primeiramente, o que o salmista faz. Apenas o início do primeiro versículo diz: ao mestre de canto, Salmo de Davi, ele diz: no Senhor me refugio. No Senhor me refugio. Oremos mais uma vez. Amado Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós buscamos a Tua presença. Já fizemos isso algumas vezes só neste culto. E queremos fazer novamente, Pai, porque necessitamos de Ti. Senhor, quanto mais nós Te buscarmos, melhor. Porque, Senhor, ainda que Te busquemos muitas e muitas vezes, ainda necessitaremos Te buscar mais. Porque somos carentes, Senhor, da Tua presença. Somos carentes do Teu poder. Somos carentes da Tua direção nas nossas vidas, Pai. Como cantamos, somos fracos. E muitas vezes achamos que as situações estão acima das nossas forças. Temos até vontade de desaparecer, Senhor. Vontade de sumir. Vontade de fugir de tudo aquilo que está acontecendo conosco. Se há alguém aqui nesta situação, Pai, ou se alguém assim vai experimentar uma situação como essa nos próximos dias, que o Senhor já esteja a nos preparar. Pai, que este tempo seja proveitoso, que este tempo não seja vão para nenhum de nós, mas que pelo contrário, o Teu Espírito Santo tenha misericórdia de nós, Senhor, e os nossos pensamentos estejam cativos à Tua palavra. Senhor, que não haja nenhuma distração neste momento. Senhor, nada que ficou lá fora, nada que ficou para trás, nada que vai ficar para amanhã, seja capaz, Senhor, de desviar a nossa atenção do Senhor e daquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, para o bem da nossa alma, Senhor, e para a nossa salvação. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O que o salmista faz? O salmista se refugia no Senhor. A palavra refugiar significa buscar abrigo. Significa que em uma situação de perigo, você procura um local para se proteger. Seja da chuva, seja dos inimigos, seja lá o que for. Abrigar-se significa mudar de lugar para um lugar onde você possa ser protegido. O que nos diferencia uns dos outros não é porque alguns passam problemas e outros não. O que nos diferencia uns dos outros é para onde nós vamos quando os problemas aparecem. Davi toma uma decisão. Eu vou me refugiar no Senhor. É isso que Davi faz. Ele se refugia no Senhor. E o que eu acho interessante é que a frase de Davi está no presente. Davi não está falando de algo ocasional. Não era algo que ele fazia vez por outra. Davi não está dizendo, eu me refugiei no passado. Eu me refugiei uma vez na minha vida. Não. Davi está falando no presente. Davi está falando de algo constante. Davi está falando de algo que ele fazia
vez após vez. Eu me refugio no Senhor. Era algo constante. Porque existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que ocasionalmente buscam abrigo em Deus. Em uma dificuldade ou outra, lembram de Deus e correm para Deus para nunca mais correr. Se refugiam no Senhor enquanto o perigo existe, mas quando o perigo passa, se esquecem de Deus. Mas existe outro tipo de pessoa que faz do refugiar-se em Deus um estilo de vida. São pessoas que estão sempre consultando a Deus, estão sempre correndo para Deus, estão sempre se abrigando em Deus. Davi era assim. Inclusive, não é a primeira vez que Davi diz que se refugia em Deus. No salmo que nós já estudamos, Salmo 7, verso 1, Davi disse: Senhor Deus, em ti me refugio. Então essa não é a primeira vez, não era um fato isolado. O que Davi está fazendo aqui não era algo que ele fez uma vez na vida e pronto, não. Era um estilo de vida de Davi. Davi tinha como costume se refugiar no Senhor, correr para Deus, se abrigar em Deus nos momentos de tribulação. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual desses dois tipos de pessoas você é? Com que frequência você tem se refugiado em Deus? Você está se refugiando em Deus agora mesmo? Nessa situação pela qual você está passando, você tem buscado o Senhor e confiado no Senhor? Pastor, como é que eu sei que tipo de pessoa eu sou? Se eu sou alguém que se refugia constantemente, ou se eu sou alguém que se refugia em Deus vez por outra? Deixa eu dar uma dica para você. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua frequência na oração? Se você ora de vez em quando, então você está se refugiando de vez em quando. Você está dizendo para Deus que você precisa dele de vez em quando. Mas se você ora constantemente, é porque você está se refugiando em Deus constantemente. Você está dizendo para Deus constantemente: Senhor, eu preciso de Ti, eu me abrigo em Ti, Tu és a minha proteção, Tu és a minha rocha, Tu és o meu esconderijo. A nossa vida de oração evidencia se nós somos do time de Davi ou não. Porque Davi estava fazendo isso constantemente. Davi se refugiava no Senhor constantemente. Quem está se refugiando no Senhor constantemente? Quem quer se refugiar no Senhor constantemente daqui para frente? Pois eu queria dizer, se prepare. Se prepare. Porque ao tomar essa decisão, o salmista começa a ouvir coisas que ele não gostaria de ouvir. E esse é o segundo ponto deste salmo. O que o salmista ouve. Vamos ler os versos de 1 a 3. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma? Foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Isso foi o que Davi ouviu, o que Davi escutou. E ele não diz, ele não revela quem estava dizendo tais palavras no pé do ouvido dele. Mas, irmãos, o mais importante não é quem estava falando com Davi, sim o que eles estavam falando. Eles viam a situação pela qual Davi estava passando e eles deram um conselho para Davi. Que conselho foi esse? Davi,
faz que nem o pássaro, foge para os montes. Porque é exatamente isso que um pássaro faz. Você já percebeu? Um pássaro, quando está correndo perigo, ele não combate, ele não briga, ele não luta. O que é que o pássaro faz? Ele bate as asas e voa. Então, o conselho que talvez os amigos de Davi estavam dando para ele era: Davi, foge. Davi, some. Davi, desaparece. Vai para o monte. E por que eles estavam aconselhando Davi a fazer isso? Porque os ímpios, os inimigos de Davi, já haviam armado o arco. O arco já estava armado contra Davi. A flecha já estava na corda. E as ocultas, eles iriam atirar contra o rei. E aí no verso 3, eles perguntam: Davi, destruídos os fundamentos, o que é que o justo pode fazer? Fundamentos, aqui, provavelmente significa ordem social. Em muitos momentos da sua vida, Davi enfrentou desordem, caos social, antes de ser rei, depois de ser rei. No tempo de Saul, era uma bagunça. No tempo de Absalão, era uma bagunça. Muitas vezes na vida, Davi teve que enfrentar desordem social. E essas pessoas olham para Davi e perguntam: Davi, o que é que um justo pode fazer num momento como esse? É como se eles estivessem dizendo: Davi, não tem nada mais para você fazer, então foge, livra a tua alma, escapa. Será que esse conselho era bom? Ou será que era ruim? Era um conselho bom ou ruim? Devemos fugir em alguns momentos da nossa vida? Sim ou não? Eu queria dizer para você que existem situações em que, de fato, o melhor a fazer é fugir. Biblicamente falando, existem situações em que nós não apenas podemos, mas devemos fugir. Existe, pastor? Existe. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse: fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Mas na frente, na mesma carta, ele vai dizer: fugir da idolatria. Existem pecados, existem tentações, em que a única forma de vencê-las é fugindo. Imoralidade, por exemplo, é uma delas. Quando se trata de imoralidade, a única maneira de vencer não é conversando com a tentação. Quando se trata de imoralidade, Deus não diz para combater a tentação, para convencer a tentação, para conversar com a tentação. Deus diz: foge dela. Mete o pé na carreira. É a única maneira de vencer esse pecado. Eu não me esqueço, ainda estudante, seminarista, sentei eu, o pastor e um dos irmãos mais fiéis da igreja que eu congregava. E eu tive que ouvir da boca dele que ele estava junto com uma mulher que não queria nada com Deus. Aquilo foi um choque para mim. E nós perguntamos como isso tinha acontecido. E ele foi explicar. Trabalhando na Ceasa, essa pessoa vinha até ele vender algo e soltava um elogio. E sabe o que ele fazia? Soltava um versículo. No dia seguinte, a mesma pessoa vinha
lançavam um elogio. E ele conversava com ela que isso era errado. E ele tentou evangelizar a tentação. Alguns meses depois, estava junto com ela. Porque Deus não manda conversar com a tentação. Deus manda fugir da tentação. Deus manda fugir da imoralidade. Pernas, para que te quero? Mete o pé na carreira. Faz como bom cearense. Mete o pé na carreira. Se o negócio é imoralidade, sai de perto o mais cedo possível. Da idolatria também, Deus diz, fuja da idolatria. Não converse com ela. Fuja dela. Então haverá momentos em que fugir é o melhor a fazer. Contra o pecado, por exemplo. O próprio Senhor Jesus, ele se desviou de quem o queria matar, porque não era o tempo dele morrer. E ele se desviou. Então existem momentos em que fugir será correto. Existem momentos em que fugir não apenas será possível, mas será o melhor a fazer. Mas existem coisas das quais nós não podemos e não devemos fugir. E você pergunta, o que, pastor? O meu chamado e o teu chamado, disso nós não podemos e não devemos fugir. E foi essa a decisão que Davi tomou. Eu me refugio no Senhor. Como vocês vão dizer para mim, foge para o monte? Como? Tenha muito cuidado com o que você escuta. Tenha muito cuidado com o que você ouve, porque você pode ouvir conselhos maus, até de pessoas boas. Muitas vezes as pessoas vão vir com pessimismos para você, vão dizer coisas contrárias à tua fé em Deus. Então se prepara. Quer se refugiar no Senhor, quer ter fé no Senhor, então se prepara, porque você vai ouvir coisas que não deveria ouvir. Conselhos que não serão bons para você, serão dados a você. Era o que Davi estava ouvindo. Era o que Davi estava escutando. Não estou dizendo para você ser ignorante, para você ser arrogante. Não, eu não quero ouvir, não. Você não pode impedir as pessoas de darem conselhos ruins para você. Mas você pode impedir de seguir esses conselhos. E era o que Davi estava fazendo. Ele decidiu se refugiar no Senhor. Ele ouviu conselhos errados e ele não seguiu. Sabe por quê? Por causa do que Davi vê. Primeiro, o Salmo mostra o que Davi faz. Depois o Salmo mostra o que Davi ouve. E o segredo de tudo isso é o que Davi vê. O segredo de uma vida de refúgio no Senhor está no que você consegue ver e os outros não conseguem. A palavra de Deus diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem. Fé é você ver o que não se vê. Fé é você enxergar o que ninguém enxerga. E Davi conseguiu enxergar coisas importantes sobre Deus. Os salmos são classificados de muitas formas. Esse aqui é classificado como um salmo de confiança. E agora a gente vai ver por quê. Por causa de 3 coisas que Davi consegue ver sobre Deus. Primeiro, Davi vê onde Deus está. Verso 4. Comecinho do verso 4 diz: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. A confiança de Davi não estava porque ele estava olhando para a terra.
A confiança de Davi estava porque ele enxergava onde Deus habitava. E em primeiro lugar ele diz, o Senhor está no seu santo templo. O templo era o lugar da habitação de Deus entre o seu povo. Estamos estudando sobre o tabernáculo aos domingos de manhã. E nós estamos vendo exatamente isso. O tabernáculo era o local da habitação de Deus com o povo. Então, ao dizer que Deus estava no seu santo templo, Davi estava dizendo, o povo de Deus não está só. Deus está no meio do seu povo. Deus habita no meio do povo de Deus. E é tão fácil esquecer isso. É tão fácil focar nos problemas e esquecer que conosco está o Senhor. Deus está com o seu povo, mesmo que o seu povo não consiga enxergá-lo. Davi enxerga onde Deus está. Deus está onde o seu povo está. Como é que vocês pedem para eu fugir para o monte, se Deus está aqui no nosso meio? Mas ele diz também, nos céus tem o Senhor o seu trono. Deus está com o seu povo, porém, Deus está também acima do seu povo. O trono de Deus se encontra no céu. Deus está comigo e com você, mas não esqueça, Ele não é um de nós. Ele está acima de nós. Ele está além de nós. O poder dele é maior do que o nosso. A sabedoria dele é maior do que a minha e do que a tua. Deus é imanente. Deus está aqui. Quem crê que Deus está aqui essa noite? Mas Ele também está lá. Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Ele é Deus da terra e Ele é Deus do céu. E lá do céu Ele governa a terra, quer você queira, quer não, Ele é rei e isso ninguém pode mudar. No céu está o seu trono. Davi vê onde Deus está. Davi vê o que Deus faz. Verso 4, parte final, diz, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Verso 5, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. O que é que Deus faz aqui? O que é que Davi vê Deus fazendo? Primeiro, Davi vê Deus vigiando os filhos dos homens. A gente pode se esconder uns dos outros, mas a gente não pode se esconder do Senhor. Seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus olha para cada criatura como se não existisse outra. Deus olha para mim como se não houvesse mais ninguém. Deus olha para você como se você fosse o único ser no universo. Tudo que nós fazemos, Deus está vigiando. Davi também diz que Deus prova. Essa palavra era usada para provar metais, purificar metais, como prata e como ouro. E como era que era feita a purificação de metais? Através do fogo. Deus prova, Deus examina, e Ele diz ao justo e ao ímpio. Às vezes você está passando por uma dificuldade, aí você chama logo o nome do capeta. Você lembra logo do inimigo, né? Ah, o inimigo está feroz. Bota logo a culpa nele. Mas sabia que algumas coisas que acontecem na minha vida e na tua vida, que parecem ser o diabo, na verdade,
São Deus? São coisas que Deus está fazendo, provando a minha fé, provando a tua fé, provando o meu amor, provando o teu amor por Ele. Então não pensa que você é coitadinho, que você é coitadinha. Ah, mas só eu que estou sofrendo. Ah, pastor, minha vida está tão difícil. Tá, mas não é só a sua não, a minha, do Cicrano, da Beltrana, A, B até Z, da terra todinha. Deus está aprovando todos. Entende isso? Isso faz parte da humanidade. Isso faz parte de todos nós. Todos nós estamos sendo provados por Deus. Todos nós estamos sendo purificados pelo Senhor. Não é só você não. Todos nós. Deus está vendo. Deus está provando. Talvez não seja o diabo não, viu? Talvez seja Deus mesmo, permitindo isso na tua vida. E ele diz também que Deus abomina. Deus abomina o quê? O que ama a violência, a sua alma o abomina. A palavra abominar significa ter nojo. Cuidado com o que você tem amado. Cuidado com o que você tem amado. Porque talvez o que você ama está atraindo o ódio de Deus sobre a tua vida. Quem ama a violência, Deus o abomina. Será que o que você está amando está fazendo bem aos outros? Tem um critério bom para a gente usar? Isso que eu gosto tanto, faz bem aos outros ou faz mal? A nossa tendência é não se preocupar com os outros. Não, o importante é o que eu gosto, é o que eu amo. Mas talvez o que você ama faz mal aos outros. E aí, se você faz mal aos outros, a palavra de Deus diz que amor ao próximo e amor a Deus estão ligados. Se eu não estou amando ao próximo, eu também não estou amando a Deus. Vivemos em uma sociedade violenta, em que a violência cresce vez após vez. E a nossa tendência é amar a violência. Cuidado. Quem ama a violência, Deus o abomina. Para concluir, Davi também vê o que Deus fará. Ele vê onde Deus está. Ele vê o que Deus está fazendo agora. E para concluir, ele vê o que Deus vai fazer. Verso 6, o que Deus vai fazer com o perverso. O que Deus vai fazer com o ímpio? O que Deus vai fazer com o mal? Verso 6, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. E vento abrasador será parte do seu cálice. Você já teve raiva do perverso? Muitas vezes. A nossa tendência é ter raiva da pessoa má. Mas se a gente bem parar para pensar, era para a gente ter a pena. Eu estava sendo confrontado pela palavra de Deus. E eu já tive muita raiva de gente ruim. Já desejei a pessoa passar por mim no trânsito, eu já desejo logo que o carro vire, que alguém bata nele, eu não gosto de ser ultrapassado. Isso antigamente, né? Semana passada. Irmãos, nós temos raiva muito facilmente. Nós odiamos a injustiça. Nós não suportamos a injustiça. E nós pensamos, tomara que... né? Se... Mas se a gente olhar aqui, o que Deus vai fazer com o perverso? Deus vai fazer chover sobre ele brasas de fogo e enxofre. Não precisa eu me vingar. Não precisa eu fugir. Não precisa eu temer.
Quem vai fazer algo com ele é o próprio Deus. Vento abrasador era aquele vento do deserto que pegava uma plantação e acabava com ela. É Deus mandando. Será a parte do seu cálice em uma casa, o dono da casa dava o cálice para cada um. O que Deus está dizendo é que o cálice do perverso vai ser castigo. Então, ao invés de eu ter raiva, acho que eu deveria ter a pena. Eu deveria ter a dó e orar por essa pessoa, para que ela se converta antes disso acontecer com ela. Então isso é o que Deus vai fazer com os perversos, e Davi termina mostrando o que Deus vai fazer com os retos de coração. Com aqueles que se voltam para Deus em sinceridade. Com aqueles que se refugiam no Senhor vez após vez. Ei, o que Deus vai fazer comigo e contigo? Verso 7 ele diz: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Contemplar a face de um rei significava achar o favor do rei. Não era qualquer um que podia entrar na presença de um rei, tinha que pedir permissão. Entrar na presença do rei, ver a face do rei, significa dizer que o rei agora estava voltado para você. Ver a face de Deus sempre foi a grande esperança dos justos. Jó disse: em minha carne eu verei. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E Apocalipse diz que os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e o seu nome estará escrito sobre eles. Não existe bem-aventurança maior, não existe vitória maior para mim e para você, que se refugia no Senhor, do que ter a certeza de que um dia nós entraremos na presença do Rei e nós contemplaremos a face do Rei. Nós só temos então duas opções. Diante das dificuldades que nós temos, só restam duas opções. Diante dos problemas que nos cercam, uma das opções é fugir. E existem muitas formas de fugir. Uma delas é negar que você tem alguma dificuldade. E aí, está tudo bem? Tudo ótimo. Isso é um tipo de fuga. Está passando por algum problema? Não. Está tudo ok. Quantas pessoas dizem que está tudo ok num dia e no outro se suicidam? Porque estão fugindo do problema, estão negando o problema. Sabe outra forma de fugir? Usando anestésicos. Vocês sabem o que é um anestésico? É um Tilenol, é uma dipirona. Você pode ter um problema físico. Você toma o comprimido, a dor passa e você acha que está tudo bem. Você está com vazio na alma. Você vai num bar, se embriaga e acha que está tudo bem. Você está com uma crise existencial. Você vai numa boca, usa droga e esquece o problema. Anestésicos são formas de fugir, mas não resolvem o problema da alma. Quantos e quantos não estão fugindo? Quantos e quantos não estão negando o real problema, que não é externo, é interno. Que não é do corpo, é do espírito.
Uma vez, um grande servo de Deus chamado Abraão estava na terra da promessa, estava dentro da vontade de Deus. Quando de repente veio uma dificuldade chamada fome. Sabe o que Abraão decide fazer? Ele decide sair da terra da promessa. E diz a palavra que ele desce ao Egito para escapar da fome. Isso é o retrato de muitos cristãos que estão no centro da vontade de Deus, mas vem a dificuldade, vem a fome, vem o desemprego, vem o problema familiar, e sabe o que é fácil fazer? É fácil descer para o Egito de novo. É fácil sair da presença de Deus como antes. Essa é uma opção. Opção de fugir, de sumir. Mas existe uma segunda, que é a opção de ter fé e refugiar-se no único esconderijo capaz de nos proteger, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia chegaram para Jesus e disseram: Jesus, foge, Herodes quer te matar. Foge, Jesus, Herodes quer matar você. Jesus olhou para aqueles que trouxeram a notícia e disse: vai dizer para aquela raposa que hoje e amanhã eu faço milagres. E ao terceiro dia eu ressuscito. Jesus não fugiu. Continuou o seu chamado. Até a cruz. Por mim e por você. Ele não fugiu do chamado de Deus para a sua vida. Ele subiu àquela cruz para morrer por mim e para morrer por você. Por falar nisso, sábado, eu estava lendo a história de uma mecânica de aviões e de um piloto da Força Aérea Americana, que durante a Segunda Guerra Mundial se conheceram, se apaixonaram e se casaram. Eles tinham planos para o futuro, os dois serviam ao exército. Planos de ter filhos, de ter uma carreira brilhante. Mas 6 semanas depois do casamento, Billy foi chamado para uma missão internacional e simplesmente desapareceu. Nem o próprio exército sabia dizer direito o que tinha acontecido com ele. Uma hora o exército dizia: Billy morreu. Outra hora o exército dizia: ele está desaparecido, nós não sabemos o que aconteceu com ele. E os anos foram se passando, recém-casada. Os anos foram se passando, mas a resolução daquela esposa de saber o paradeiro do marido não passava. Não passava. Ela procurava por notícias, mas as notícias não vinham. Ninguém sabia dizer o que havia acontecido com aquele piloto. Anos após anos, não havia nenhum registro, nada. Será que ele morreu? Será que ele esqueceu da família? Será que ele tem outra família nesse país? Será que ele perdeu a memória? De repente, uma notícia interessante apareceu. Peggy descobriu que ela não era a única mulher procurando por notícias de Billy. Havia uma outra mulher na França que também procurava notícias dele. Será que essa mulher era
a nova esposa daquele homem, nada menos do que 68 anos depois, a verdade veio à tona. Não importa quanto tempo demore, a verdade sempre virá à tona. Enquanto realizava um de seus voos, o avião que Billy pilotava foi atingido pelo exército alemão. E ele sabia que ia cair. E agora, enquanto ele caía, ele tinha duas opções. Primeira, ele podia fugir da morte, ejetando o banco e acionando o paraquedas. Mas se ele fizesse isso, ele sabia que o avião ia cair na cidade de Les Ventes, na França, matando dezenas, talvez centenas de pessoas. A segunda opção era ele tentar desviar o avião da cidade, na direção da floresta. Mas ele sabia que essa opção tiraria a sua vida. Das duas, Billy escolheu a segunda. Desviou da cidade, na direção da floresta. E o avião bateu. Aquele foi o último voo de Billy. Mas a história não acaba por aí. Aquela cidade inteira viu o que aquele piloto fez. E mesmo sem ter nenhuma informação dele, decidiu que a partir daquele momento ele seria o herói daquela cidade. 3 vezes por ano, eles homenageavam aquele estrangeiro que havia preferido morrer do que permitir que eles morressem. Isso veio ao conhecimento de Peg, que explicou a situação. Eles souberam o nome dele e na avenida principal daquela cidade colocaram seu nome, onde todos os anos, 3 vezes, eles marcham em homenagem ao seu herói. Essa história ilustra o que Jesus fez por mim e por você. Jesus não fugiu da própria morte. Pelo contrário, Ele permitiu que a morte o encontrasse para que eu e você pudéssemos viver. Jesus se sacrificou por mim e por ti. Ele não fugiu da cruz, porque ele sabia que sem a cruz, eu e você estaríamos condenados. Então ele tomou uma decisão: se alguém tem que morrer, esse alguém será eu. E ele foi até a cruz, e ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Mas o que a cidade fez com o seu herói é o que Jesus merece que eu e você façamos com ele. A cidade decidiu nunca mais parar de homenagear aquele homem que se sacrificou. E sabe o que Jesus merece de mim e de você? Que não fujamos dele, que não nos envergonhemos dele, mas que tomemos a decisão: já que ele se sacrificou por mim, eu não vou parar de homenageá-lo, eu não vou parar de adorá-lo, eu não vou parar de servir a esse herói. Você vai fugir de Jesus? Ou você vai se refugiar em Jesus? Curve a sua cabeça. Abra o seu coração. Você tem 2 opções. É noite de decisão. Ou você foge mais uma vez, ou você tem fé. Ou você faz o que é fácil: negar o teu problema
Passar por aquele portão como se nada tivesse acontecendo, porque ninguém conhece o teu coração. Aparentemente está tudo bem, mas você sabe que não está. A tua alma está em pedaços. E só existe uma solução. É você correr para Jesus essa noite. Não é andar, é correr para Jesus antes que a tempestade te alcance, antes que o arco e a flecha te alcancem. Só Jesus pode salvar você. Se você quer fugir, fuja. Mas se não é isso que você sabe que tem que fazer, e não é isso que você decide fazer essa noite, se você quer se refugiar no Senhor, é o que eu te aconselho a fazer. Fale com Ele agora.